amigo e minha amiga, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida maravilhosamente, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, na primeira epístola de João, no capítulo 4. Gostaria que você acompanhasse comigo, se você tiver uma Bíblia. Se você não tiver, você vai ouvir, depois você confere na sua casa, na sua Bíblia, porque o meu objetivo com essa mensagem não é colocar na sua mente, na sua cabeça, o que eu penso. O objetivo dessa mensagem não é passar para as pessoas o que eu penso, o que eu acho. Absolutamente não. O objetivo dessa mensagem é que a gente venha meditar, que você venha meditar, venha pensar, você venha deixar de lado a religião, deixar de lado a placa da igreja, a denominação, e que você venha meditar na palavra, na Bíblia Sagrada. Está aqui a Bíblia, na minha mão. 1 João, capítulo 4, diz assim: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Você sabia que tem denominação, tem igreja evangélica, que se diz evangélica, que lá eles dizem que eles não são crentes. Eles dizem que não são crentes, Eles dizem também que eles não concordam em chamar um irmão de irmão. Eles não concordam, não. Não concordam. Mas o que a Bíblia fala? Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes. E diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha o que está dizendo. O Espírito Santo está falando comigo. O Espírito Santo está falando com o senhor, com a senhora que está assistindo esse vídeo. Isso aqui é uma advertência do Espírito Santo. É uma advertência. Isso aqui é uma advertência. Ele está dizendo assim, ó, não deis crédito. Não deis crédito. O que ele está dizendo em não dar crédito? Em não dar confiança, em não acreditar. Não deis crédito a qualquer espírito. Está vendo? Esse espírito é o quê? É um pensamento. É uma inspiração. É uma ideia de um homem. Cada igreja tem um espírito, já observou? Cada igreja tem uma doutrina, tem um ensinamento. Agora, quando a doutrina da igreja, ela sai da palavra, você entende que essa doutrina é o quê? Eu queria que você desse a sua opinião. Quando a doutrina sai da palavra, sai da Bíblia, quando o homem fundamenta a sua doutrina, o seu ensinamento, fora da palavra, o que é isso? Isso é maldição, como diz o apóstolo Paulo, quando ele diz que se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja a palavra, a Bíblia, considere como maldição, como anatema. Anatema quer dizer maldição. E aqui está dizendo, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito.
a qualquer espírito. Aí ele diz, antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muito bem. Eu sou um cristão, uma pessoa que eu gosto de assistir. Eu assisto todo o programa de igreja. Eu assisto todos. Assisto da Igreja Universal, assisto da Igreja Mundial, assisto do pastor Silas Malafaia. Eu assisto todos. Por quê? Porque a gente sabe, o meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo, que Deus, Ele não se limita a uma placa de uma igreja. Claro que você tem a sua igreja, você tem o seu pastor, você de repente é um obreiro, é um pastor. Claro que você tem que obedecer à liderança da sua igreja, você tem que ser submisso ao seu líder espiritual. Mas o que você tem que analisar é se a sua igreja, a igreja que você está congregando, a igreja que você está frequentando, ela está na palavra ou não. E assistindo alguns programas evangélicos, eu cheguei à conclusão de algumas coisas. Por exemplo, eu queria que você entendesse, meu irmão, minha irmã, eu queria que você compreendesse, por favor, pelo amor de Deus, eu não queria que você chegasse à conclusão e entendesse que eu estou aqui falando mal de uma igreja, de uma religião, nada disso. Até porque eu não tenho religião. Eu creio no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na Bíblia Sagrada. Então eu queria que você entendesse que eu não estou aqui falando mal. Eu não quero falar mal. A minha intenção não é falar mal da igreja A, da igreja B, da igreja C. Porque de repente você assiste esse vídeo e você pensa assim, aí o Gessivaldo está falando mal da igreja. O Gessivaldo está falando mal da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja Batista. Não estou falando mal de igreja nenhuma. O que eu quero é que você pense, use a sua inteligência. Por exemplo, eu estava assistindo um dia desse pela internet o programa da Igreja Universal do Reino de Deus. E lá eles estavam fazendo o quê? Eles estavam entrevistando um demônio. Entrevistando uma pessoa, eles oraram a pessoa manifestou com uma entidade, com um espírito maligno, com demônio. Até aí tudo bem, isso é normal. Você ora para uma pessoa que ela está com problemas espirituais, ela vai manifestar com o demônio. Isso é normal. Só que o que não é normal é entrevistar demônio. Eu não preciso... O que eu quero saber de demônio, da boca de um demônio? O que eu quero consultar um demônio? Saber de um demônio, né? Ouvir da boca de um demônio que o pastor tal, que o apóstolo tal não é de Deus, que é falso profeta. O demônio dizendo que ele que faz os milagres. Ora, o Senhor Jesus, lá em João 10, o demônio falou assim, eu que faço os milagres na igreja mundial. Espera aí, vamos ver o que diz o Senhor Jesus? João 10, versículo 10. Diz assim, o ladrão, ele está se referindo a quem? Quando ele fala o ladrão, ele está falando de quem? Ele está falando do diabo. O ladrão vem somente. O ladrão, olha só, vem somente. Lê a Bíblia, você não lê a Bíblia. Você vai pelo que os outros falam, vai pela cabeça de pastor, de bispo, de apóstolo. Lê a Bíblia. O ladrão, o diabo, vem somente
somente. Por que fala somente? Porque é só para isso. Somente para roubar, matar e destruir. Pronto. João 10, versículo 10. Quer dizer, o diabo, que é o ladrão, ele vem somente. Somente. O que é somente? Somente é o quê? Pense bem o que é somente. Somente quer dizer, ele só faz isso. Ele não pode fazer milagre nenhum. Não pode. Ele pode. O diabo diz que faz milagre na igreja mundial. É mentira dele, ele é mentiroso. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, está escrito lá. Eu já gosto desse versículo. Esse versículo é claro, né? João 8, versículo 44. Senhor Jesus, ele diz assim, ó. Senhor Jesus, ele diz assim: ele foi homicida desde o princípio. Ele está falando de quem aqui? Do diabo. Ele fala para os fariseus, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Aí ele diz, ele, o diabo, foi homicida. Homicida é o quê? Ladrão, bandido. Desde o princípio. Você vai ouvir bandido? Você vai dar crédito a bandido? Um bandido falando, você vai dar crédito? O bandido, ele fala, quem que dá crédito? Quem que acredita no homicida? No bandido, no marginal, no assassino? Quem que acredita nele? Alguém acredita nele? Pode sair verdade da boca de um homicida? Aí ele diz, homicida, ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Está aqui escrito. Jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Aí ele diz, porque nele não há verdade. Não há verdade no diabo. Não há verdade no diabo. Jesus está falando. Aí o bispo disse assim, mas sob autoridade ele fala. Então Jesus falava aqui, sob autoridade ele fala a verdade. Mas Jesus está falando, não há verdade. Não há verdade. Por que eu vou ouvir demônio? Por que eu vou entrevistar demônio na minha igreja se o demônio é mentiroso? Aí ele diz assim, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso. Além de mentiroso, ele é o pai da mentira. Foi ele que criou a mentira. Foi o diabo que inventou a mentira, que criou a mentira. E você vai dar ouvido ao diabo? Por que o bispo, o pastor da Igreja Universal, ele não prega a Bíblia? Por que ele não abre a Bíblia lá no programa dele e abre a Bíblia? Falando assim, talvez, você pense que eu tenho alguma coisa contra. Eu não. Eu conheci Jesus na Igreja Universal, trabalhei na Igreja Universal muitos anos. Mas eu não posso, porque eu trabalhei na Igreja Universal, porque eu fui membro da Igreja Universal, porque eu nasci na fé na Igreja Universal, é que eu posso aceitar essa doutrina. Não. Eu até, meu irmão, minha irmã, eu até acredito, que a Igreja Universal é de Deus. Acredito. Lá tem pessoas de Deus. Tem pessoas fiéis, tem pessoas sinceras. Mas o que eu estou questionando aqui é essa doutrina de entrevistar demônio. O demônio falar que o apóstolo Valdemiro Santiago, e não estou aqui também defendendo o apóstolo, não sou defensor do apóstolo, não. Poderia ser o apóstolo, poderia ser o papa, poderia ser o bispo. Agora, se você acusa um pastor, você diz que um pastor é falso profeta, você diz que o apóstolo é mentiroso, é falso profeta, mostra alguma coisa que ele é falso profeta.
Mostra alguma evidência, alguma prova que ele é falso profeta. Mostra algum erro que ele cometeu. Mas não você ficar fundamentando a sua fé no que falam os demônios. Por que os demônios não falam que o bispo Macedo bebe cerveja, bebe vinho? Ele mesmo falou na rádio. Por que os demônios não falam? Você quer dizer que só tem erro na igreja mundial? Não tem erro? Não tem pastor errado na Universal também? Não, tem. Em todo lugar tem gente errada. Em toda igreja tem gente errada. Agora, nós vamos prestar conta com Deus. Se eu andar errado, eu vou prestar conta com Deus. É eu e Deus. O que não pode é as pessoas, é os cristãos. O que não pode é as pessoas darem crédito a demônio. Não pode. Não pode. Eu não concordo com isso. Eu acho isso totalmente errado.